A BB Seguridade, uma das gigantes da nossa bolsa, soltou uma notícia que fez barulho, hein? Um pagamento de dividendos bem gordo vindo por aí. Fez muito barulho. E a pergunta que fica no ar para muita gente é sempre a mesma. E agora? É hora de comprar? Pois é, e hoje a gente vai fazer exatamente isso, uma análise completa desse anúncio. A nossa ideia aqui é fugir do óbvio, sabe? E além da manchete. Exato. Em vez de só noticiar o dividendo, a gente vai olhar os números de perto, brincar com alguns cenários de valuation e tentar entender o que essa grana toda distribuída significa para o futuro da empresa. Perfeito. O objetivo é dar as ferramentas para uma análise mais cuidadosa. Porque a questão de fundo não é o dividendo que vai cair na conta daqui a alguns meses. Não mesmo. A verdadeira pergunta é, mesmo com o preço da ação já tendo subido depois da notícia, ainda existe uma oportunidade de compra ou o bonde já passou? Essa é a pergunta. Então vamos começar pelo começo, pelos fatos. A empresa anunciou esse pagamento de proventos. Na prática, o que isso significa em reais e centavos? Olha, de acordo com o fato relevante que eles divulgaram, a gente está falando de uma distribuição de 4,9 bilhões de reais. Uau! 4,9 bilhões. Isso aprovado para o segundo semestre de 2025. É um volume de dinheiro bem considerável. E como esse valor se compara com o que a empresa já pagou este ano? Isso representa um aumento, uma manutenção do patamar? Representa um aumento importante. Esse valor, ele se soma aos 3,7 bilhões de reais que foram pagos no primeiro semestre. Ah, então o total do ano é bem maior. Bem maior. Juntando tudo, dá mais de 8,6 bilhões de reais distribuídos aos acionistas só nesse ano. Mostra que a capacidade de geração de caixa da empresa continua, muito forte. Fantástico. E dividindo esse bolo todo, quanto dá para cada ação? Então, o valor que foi divulgado é uma estimativa de R$ 2,54 por ação. Uma estimativa, como assim? Pois é, e eu faço questão de frisar a palavra estimativa porque tem um detalhe interessante no jeito que a BB Seguridade faz as coisas. Conta pra gente. Eles pegam esse dinheiro provisionado e o deixam aplicado, rendendo com base na taxa Selic até o dia do pagamento. Peraí, então o valor do dividendo pode aumentar até cair na conta do acionista? Exatamente. É uma prática que beneficia o investidor. Não é uma diferença brutal, claro, mas é um pequeno bônus. Que legal. O valor final, que deve ser confirmado em breve, provavelmente será um pouquinho maior que esses R$ 2,54. Agora, aqui a gente entra num ponto que eu acho que muita gente deixa passar. O efeito das ações em tesouraria. Como é que um detalhe técnico como esse mexe no bolso de quem tem o papel? Essa é uma ótima observação porque o efeito é direto. Pensa assim, a BB Seguridade tem um total de 2 bilhões de ações emitidas. Certo. Só que, ao longo do tempo, a própria empresa foi ao mercado e recomprou uma parte dessas ações. Elas ficam guardadas no que a gente chama de tesouraria. E essas ações que a empresa tem dela mesma não recebem os dividendos. É isso. A lei não permite. Então, na hora de dividir aquele bolo de 4,9 bilhões de reais, você não o divide por 2 bilhões de ações. Entendi. Você divide por um número menor, que são as ações que estão de fato nas mãos dos investidores. O resultado matemático é simples. A fatia de cada um fica maior. Exato. A recompra de ações é uma forma indireta de remunerar o acionista que se mantém na empresa. Faz todo sentido. Agora a pergunta de $1 milhão. Quando essa grana pinga na conta? Existe um cronograma definido? A empresa deu uma previsão. O pagamento deve acontecer em até 60 dias depois da divulgação dos resultados anuais completos. E essa divulgação já tem data? Já tem, dia 9 de fevereiro. Então é a partir daí que o cronômetro começa a correr. E as datas exatas, tipo a data com, que é o prazo final para ter a ação e garantir o dividendo? Tudo isso será confirmado nesse mesmo dia, 9 de fevereiro. Eles vão divulgar o balanço e junto o calendário completo do dividendo. A data com e o dia exato do pagamento. Mas dá para ter uma ideia. Dá. A gente pode ter uma ideia olhando o que aconteceu no passado. E o que o histórico nos diz? O processo costuma ser rápido? Bastante rápido. No último pagamento, que foi de R$ 1,94 por ação, os resultados saíram no dia 4 de agosto. A data com foi no dia 14 de agosto. E o dinheiro caiu na conta dos acionistas no dia 26 de agosto. Nossa.
Muito rápido. Um intervalo de apenas 22 dias entre o anúncio e o pagamento. Se repetirem a dose, o dinheiro deve estar na conta em algum momento de março. Certo. Vamos traduzir esses números em retorno. Antes do mercado reagir a essa notícia, a ação estava na casa dos R$ 34,91. Esse pagamento único de R$ 2,54 representa que tipo de retorno imediato? Se a gente fizer a conta direta, só esse pagamento representa um dividend yield de 7,2% sobre o preço de R$ 34,91. Só nesse pagamento? Só. É um retorno muito alto para uma única distribuição. E se a gente somar os 2 pagamentos do ano para ter uma visão anualizada? Aí o número fica mais impressionante. Somando os R$ 1,94 do primeiro semestre com os R$ 2,54 do segundo, a gente chega num total de R$ 4,48 por ação num ano. Certo. Usando o mesmo preço como base, o dividend yield anualizado vai para 12,83%. Uau! É um número que salta aos olhos e está bem alinhado com o perfil do setor de seguros, que historicamente é um grande pagador de proventos. Ok. E é exatamente aqui que mora o perigo. A primeira reação de muita gente pode ser: nossa, quase 13% de yield, vou comprar agora para garantir o meu. Exato. O que essa pessoa não está enxergando? Qual é a peça que falta nesse raciocínio? Essa é a armadilha clássica do investidor iniciante. O que falta é perceber a velocidade da reação do mercado. Aham. As informações que temos mostram que, no dia seguinte ao anúncio, a ação da BB Seguridade já abriu o pregão com uma alta de 2,52%, cotada a R$ 35,79. Ou seja, o mercado eficiente. Ele já precificou a notícia e embutiu boa parte do valor do dividendo no preço da ação. Perfeitamente. Pensa num carro que você vai vender por R$ 50 mil. Se você tira o step novinho do porta-malas antes de entregar a chave, o comprador vai querer um desconto, certo? Com certeza. O dividendo é o step. No dia seguinte, a data com, a ação passa a ser negociada ex-dividendos, ou seja, sem o direito de receber aquele pagamento. O mercado, sabendo disso, ajusta o preço da ação para baixo. Num valor muito próximo ao do dividendo. Exato, num valor muito próximo ao do dividendo pago. Então, no fim das contas, fica elas por elas. O dinheiro que entra na conta como dividendo sai do valor da cotação. Não existe almoço grátis. Não existe. A estratégia de investir para dividendos geralmente é mais eficaz quando se compra a ação com base nos seus fundamentos, na expectativa de que futuros dividendos serão anunciados. E não correndo atrás da notícia. Exato, não correndo atrás depois que ela já virou manchete. A verdadeira questão não é caçar o dividendo, mas sim avaliar se a empresa, nesse novo preço, ainda vale a pena pelo seu valor real. É isso. Então vamos para a pergunta mais importante. Para além do dividendo, a BB Seguridade está cara ou barata? Vamos tentar responder a isso usando modelos de valuation. Perfeito. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é o chamado fluxo de caixa descontado. Um nome que assusta um pouco. Assusta, mas a ideia por trás é bem simples. A gente tenta estimar todo o dinheiro que a empresa vai gerar no futuro e traz esse dinheiro para o valor de hoje. Certo? Afinal, R$1 no bolso hoje vale mais do que a promessa de R$1 daqui a 10 anos, né? É essa a lógica. Certo. Então, para o nosso cenário base, quais são as premissas? Vamos usar como referência aquele preço pré-anúncio de R$ 34,91. Com base nos resultados que a empresa já mostrou nos 3 primeiros trimestres, a gente pode projetar um lucro para o ano de cerca de R$ 9 bilhões. Ok. Agora, o mais importante. Qual o crescimento futuro? E de onde a gente tira essa projeção de crescimento? Não é um chute, imagino. De forma alguma. Esse número vem de duas coisas. Primeiro, o quão rentável a empresa é, o famoso ROE, retorno sobre o patrimônio. Que no caso da BB Seguridade é altíssimo. É impressionante, 60%. E segundo, quanto desse lucro ela de fato distribui aos acionistas, o chamado payout, que historicamente é de 85%. Certo. A combinação desses dois fatores nos dá uma taxa de crescimento esperada de 9% ao ano, usando uma taxa de desconto de 15% para trazer tudo a valor presente. Nosso cálculo aponta para um preço justo de R$ 45 por ação. Uau! R$ 45 contra um preço de R$ 34,91.
Isso daria uma margem de segurança de quase 30%. Exato. Parece muito bom. Mas isso tudo depende muito das nossas premissas, certo? Esse cenário base me parece um tanto otimista. Se a gente errar por pouco na projeção de crescimento, esse preço justo pode virar pó ou não. Sua desconfiança é a atitude correta. É por isso que nunca podemos olhar para um único cenário. A gente precisa estressar o modelo. Então vamos lá. Vamos criar um cenário pessimista. Digamos que o último trimestre do ano seja bem fraco e o lucro anual, em vez de 9 bilhões, tenha uma queda de 14% e feche em 7,4 bilhões de reais. Ok, uma queda bem relevante. O que acontece com o preço justo nesse caso? Se a gente assumir que, depois dessa queda pontual, a empresa consegue retomar o crescimento de 9% ao ano, o preço justo ainda ficaria em R$ 41. Ainda com margem. A margem de segurança diminui, claro, mas ainda seria positiva. Certo, vamos apertar ainda mais. E se, além do lucro deste ano ser menor, o crescimento futuro também decepcionar? O que acontece se ele não for de 9%, mas de, digamos, 6% ao ano? Ótimo ponto. Mantendo a queda no lucro para 7,4 bilhões e reduzindo o crescimento perpétuo para 6%, o nosso preço-alvo cairia para R$ 38,26. Ah, aí já aperta. Veja que aqui a margem de segurança já fica bem mais apertada, na casa dos 10%. Mas ainda assim a ação não estaria cara. E no cenário do apocalipse, se o lucro cair e a empresa simplesmente parar de crescer, estagnação total. Cenário extremo. O lucro cai os 14% esse ano e depois o crescimento é zero, para sempre. E aí? Nesse caso, nosso modelo indicaria um preço teto de R$ 32. Aqui, pela primeira vez, o preço atual de R$ 34,91 já estaria acima do que seria considerado justo. Para fechar, qual seria um meio termo? Um cenário pessimista, mas que não seja o fim do mundo. Um cenário mais plausível, mas ainda conservador, seria o seguinte: o lucro cai os 14% agora e depois a empresa passa a crescer apenas o equivalente à inflação esperada para o longo prazo, algo como 4,5% ao ano. Ok, um crescimento bem modesto. Exato. Nesse caso, o preço justo calculado seria de R$ 36,70. Ainda teríamos uma pequena margem positiva em relação ao preço pré-anúncio. O que a gente tira de tudo isso, então? É que, mesmo testando o modelo com cenários bem ruins, ele não grita que a ação está cara. Na maioria das simulações, ainda parece haver alguma margem de segurança. Isso. A decisão final depende de quais premissas cada pessoa acha mais prováveis de acontecer. Exatamente. O valuation não é uma bola de cristal, é uma ferramenta de probabilidade. Ele nos dá uma faixa de valores possíveis e nos força a pensar sobre o futuro da empresa de forma estruturada. Entendi a lógica do fluxo de caixa, que olha a empresa como um todo. Mas e para aquele investidor mais raiz, que só se importa com uma coisa? Quanto de dividendo vai cair na conta dele? O foco total na renda. Isso. Existe um jeito de calcular o preço justo olhando só por essa ótica? Existe, e é uma abordagem complementar muito interessante. O modelo se chama preço-teto por dividendos. E como funciona? A lógica é responder uma pergunta bem direta. Qual é o preço máximo que eu devo pagar hoje por essa ação para garantir o retorno em dividendos que eu quero ter no futuro? E como a gente aplica isso na prática para BB Seguridade? Vamos projetar o futuro. Digamos que estamos em 2026 e nossa projeção é que a empresa gere um lucro de 7,8 bilhões de reais. Certo. Se ela mantiver a política de distribuir 85% disso, payout, e o nosso objetivo como investidor é ter um yield de 8,5% ao ano. Que é um yield bem razoável. Sim, o preço máximo que deveríamos pagar pela ação seria de R$ 39. Entendi a matemática. Se eu pagar menos de R$ 39, meu yield tende a ser maior que 8,5%. Se pagar mais, tende a ser menor. Perfeito. Agora vem a parte divertida. Vamos testar um risco que está sempre no radar do mercado. E se o governo, por algum motivo, pressionar a empresa para reduzir a distribuição de lucros? Um risco real. Vamos imaginar que o payout caia de 85% para 60%. O que acontece com o nosso preço-teto? Ele desaba. Com menos dinheiro sendo distribuído,
Para obter o mesmo retorno desejado de 8,5%, o preço teto que poderíamos pagar pela ação cairia para 27,58. Nossa, que queda. Isso mostra o quanto esse modelo é sensível à política de dividendos na empresa. Espera aí, aqui a coisa fica genial. Se o payout cai, o preço teto para quem só olha o dividendo vai lá para baixo. Exato. Mas o que acontece com o outro modelo que a gente fez, o do fluxo de caixa descontado, que olha o valor da empresa? Essa é a conexão fundamental. Se o payout cai de 85% para 60%, isso significa que mais dinheiro está ficando dentro da empresa. Ah, Menos dinheiro no bolso do acionista hoje significa mais capital para a empresa reinvestir e crescer amanhã. e isso aumenta a taxa de crescimento esperada. Bingo! Usando as mesmas premissas de rentabilidade, aquele ROI de 60%, uma menor distribuição de lucros, faz a taxa de crescimento esperada saltar de 9% para 16% ao ano. E o preço justo? Se a gente recalcula nosso valuation por fluxo de caixa com esse crescimento maior, o preço justo da ação sobe para R$ 44. Então, é um paradoxo fascinante. Para o investidor que só olha o dividendo, uma queda no payout é uma péssima notícia, porque o preço teto dele despenca. Exato. Mas para o investidor que olha o valor da empresa a longo prazo, essa mesma notícia pode ser excelente, porque o valor intrínseco sobe. É a dualidade perfeita do mercado. A mesma decisão da empresa cria dois mundos completamente diferentes, dependendo da lente utilizada. É isso. Um modelo olha o dinheiro que sai da empresa e vai para o bolso do acionista. O outro, o valor gerado pelo dinheiro que fica e é reinvestido. Incrível! Uma decisão de reduzir dividendos pode parecer ruim no curto prazo para quem busca renda, mas pode ser a melhor coisa para a criação de valor no longo prazo. Bom, vamos recapitular. A gente destrinchou o anúncio de dividendos da BB Seguridade, entendeu por que sair comprando só por causa da manchete é uma armadilha. Um erro clássico. E o mais importante, exploramos diferentes formas de calcular o valor da empresa. E a conclusão é que mesmo nos cenários mais conservadores, a ação não parece estar absurdamente cara. A mensagem principal, eu acho, é que o dividendo é a consequência, não a causa. Ele é um sintoma da saúde da empresa, um sinal de que ela gera muito caixa. Certo. Mas a decisão de investir ou não deve vir de uma análise do valor do negócio e do seu potencial de gerar lucros no futuro, usando premissas que cada um considera razoáveis. E para fechar, fica uma provocação para pensar. A gente viu aqui que menos dividendos hoje pode significar uma empresa muito maior e mais valiosa amanhã. Isso levanta uma questão essencial para quem investe para o longo prazo. O que é melhor? Receber um dinheiro certo no bolso agora ou confiar na capacidade da empresa de pegar esse mesmo dinheiro e multiplicá-lo no futuro? Aqui vai o resumo sobre o recente anúncio de dividendos da BB Seguridade. A empresa anunciou um pagamento bem robusto, sabe? Mas o ponto crucial para o investidor é o seguinte: será que o preço atual da ação ainda justifica a compra? Primeiro, vamos aos detalhes do anúncio. Olha só. Segundo informações da própria empresa, a BB Seguridade, que é a BBSE3 na Bolsa, aprovou a distribuição de 4,9 bilhões de reais em dividendos. Isso dá um valor estimado de R$ 2,54 por ação. E se a gente somar com o que já foi pago no primeiro semestre, o total do ano chega a R$ 4,48 por ação. A data exata do pagamento só vai ser definida depois da divulgação dos resultados anuais, que está prevista para 9 de fevereiro. Segundo ponto, vamos avaliar o preço. Logo depois do anúncio, a cotação que estava na casa dos R$ 34,91 já deu uma subida. Em nossos estudos, o preço teto, ou seja, aquele valor máximo que faria sentido pagar, muda conforme a sua premissa. Num cenário mais pessimista, com queda de lucro, o preço teto seria de R$ 32. Já numa análise focada em receber um dividendo de 8,5% ao ano, o preço teto poderia chegar a R$ 39. E por último, a estratégia por trás da decisão. Comprar uma ação só por causa de um anúncio de dividendo, gente, é um erro comum. A decisão de investir deve ser baseada numa análise de valor para determinar se a empresa está barata. O dividendo é uma consequência, um prêmio por investir em um bom negócio a um preço justo, e não um único motivo para a compra.
Em resumo, o dividendo da BB Seguridade é forte, mas a decisão de investir deve sempre partir de uma análise cuidadosa do preço e dos fundamentos da empresa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.